Ele se chamava Sabalak Zamarashka, cuidava de manadas, dormia nas iurtas de outras pessoas e se escondia dos inimigos perto de Kazan e depois foi para a luta. Matou o Bogatyr Kalmuko e toda a estepe se curvou diante do seu nome. Ele se tornou sultão, depois Khan, e então uma lenda. Na infância, órfão, na maturidade, senhor dos 3 Jus. Ele era temido pelos impérios e respeitado pelos Batirs. Esta é a história de Ilai Khan, um homem que sobreviveu onde outros não teriam a menor chance. Bem-vindo ao canal Amazing History. Aqui não falamos apenas sobre grandes pessoas, mas também sobre como seus destinos se entrelaçaram com os destinos dos povos. Hoje vamos para o século 18º, o auge da turbulência nas estepes. Se você gosta de história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. O início do século 18º é um dos períodos mais turbulentos da história das estepes cazaques. Parece que o Kanato ainda existe, mas a antiga unidade já não existe mais. De fato, ele se dividiu em 3 juses, o menor, o médio e o maior. Cada um agia de forma independente, mas até entre eles os conflitos se tornavam mais frequentes. No entanto, as ameaças externas agravavam ainda mais a situação. Do leste, o Kanato Dzungar, um poderoso estado nômade com exército, disciplina e sua própria artilharia, avançava sobre as terras cazaques. Os Dzungares ocupavam cada vez mais territórios, saqueavam aus e faziam prisioneiros. Do norte, o Império Russo avançava ativamente. Ao longo dos rios Irtysh e Yaik, começaram a surgir fortalezas militares como Omsk, Semipalatinsk, Orsk e Orenburg. Formalmente, o Império Russo ainda não interferia diretamente, mas sua influência nas estepes só aumentava a cada ano. No sul, o Império Chinês Qing, após submeter os mongóis, os manchus começaram a controlar a Ásia Central. Isso forçava outros povos nômades, calmucos, oirates, turcomenos, a se deslocarem em direção à estepe cazaque, aumentando a pressão sobre ela. E agora, pense bem. Devido a problemas de superpopulação, a estepe já não conseguia mais alimentar a todos. A sociedade cazaque ainda era nômade, e o modo de vida nômade exige espaço. Quando a população excede a capacidade das pastagens, começam os conflitos por terra, água e rotas de migração. O modo de vida pacífico se desmoronava, e a sobrevivência dependia cada vez mais da força das armas e da capacidade de reunir aliados ao seu redor. Nesse momento, o Kanato cazaque estava enfraquecido, o poder central praticamente não existia. A fragmentação política, a pressão externa e as dificuldades econômicas criaram um vácuo, e esse vácuo exigia um líder forte. Segundo a versão mais aceita, Ablai Khan nasceu em 1711 e, ao nascer, recebeu o nome de Abel Mansur, mas ele era descendente de uma linhagem de sultões, o que não era apenas um sinal de nobreza, mas também de privilégio político. Na sociedade cazaque, o título de sultão era concedido exclusivamente aos descendentes de Gengis Khan pela linhagem de Juti, e somente eles tinham o direito de reivindicar o poder de Khan. Abel Mansur pertencia exatamente a esse ramo. Seu avô, Abilai Zilboris, sultão, era um guerreiro respeitado, governante da fortaleza de Sauran, mas foi ele quem envolveu a família em uma tragédia. O que aconteceu? Em 1717 tudo mudou. O exército cazaque, sob o comando de Kaibi Khan, sofreu uma derrota pesada para os Dzungares no rio Ayagus. As perdas foram catastróficas, e o próprio Kaibi voltou do campo de batalha com apenas alguns núqueres. Os Batirs, especialmente do Médio Jus, se afastaram dele. Ele era considerado uma vergonha que manchava toda a linhagem dos sultões. Formalmente, Kaibi Khan continuava sendo descendente de Gengis Khan e não podia ser abertamente deposto ou morto. Os cazaques comuns não tinham esse direito, mas entre os próprios Chingisidas também havia disputas internas. Então, a elite transferiu informalmente o direito de julgar e vingar justamente para Zilboris, como representante de outro ramo da linhagem dos sultões. No duelo, ele matou Kaibi, assim quebrando um tabu. Um sultão, mesmo sendo nobre, não tinha o direito de derramar o sangue de um Khan. Conflitos desse tipo, entre descendentes de Gengis Khan, deveriam ser resolvidos apenas pelo conselho do Khan.
o assassinato de Caíbe, por conta própria, foi visto como uma ousada violação da ordem estabelecida. Dessa forma, Zilbores colocou sua família em perigo. Os aliados políticos se afastaram deles e começaram as ameaças. Para evitar a vingança de sangue e suas consequências, eles foram obrigados a fugir do território de Sredizeno para o território do Kanato de Khiva, uma das regiões mais turbulentas da Ásia Central. Foi justamente lá, em meio a conflitos internos, disputas tribais e ataques turcomenos, que quase toda a sua família foi morta. Sobreviveu apenas o pequeno Abel Mansur, que foi salvo por seu tutor e mentor chamado Aras Atalik. Segundo a lenda, ele escondeu o menino debaixo de um caldeirão e o tirou da aldeia em chamas. Assim começou uma longa vida sob um nome falso. Em 1724, Abel Mansur acabou em Turquestão. Mas mesmo lá não havia paz, os dzungares continuavam avançando. Começou o período que entrou na memória cazaque como os anos da grande calamidade. Milhares de cazaques perderam suas aldeias, seu gado e seus entes queridos. Para proteger a criança, Aras e seus protetores a esconderam com o grande Talebi, um dos bis do Zuz mais velho. Abel Mansur viveu lá por 7 anos sob o apelido de Sabalan. Sabalak significa moleque sujo. Como o menino estava muito descuidado e tinha uma aparência desgrenhada, sua origem foi mantida em segredo de todos. Ele era um simples pastor, mas os bis mais velhos, os batirs e os sábios sabiam quem ele realmente era. Aos 20 anos, Sabalak, sob esse nome, Abel Mansur, ainda vivia na estepe, já sabia cavalgar, manusear armas e conhecia a arte da guerra não apenas de ouvir falar. Ele ainda ocultava sua origem, mas seu caráter, treinamentos e inclinação para a batalha eram evidentes. Em 1733, os batirs cazaques estavam novamente se preparando para uma grande expedição ao interior de Dzungária, e um dos organizadores era o famoso comandante Bagenbay Batirer. Sabalak decidiu partir com ele, e não como um simples pastor de cavalos, mas como guerreiro. Essa expedição mudou seu destino. Quando os destacamentos cazaques se depararam com o exército dzungar, Sharish, um dos próximos de Kuntaiji Galdan Seren, o governante de Dzungária, entrou no campo de batalha. Ele, guerreiro experiente, desafiou os cazaques para um duelo, mas nenhum batir cazaque ousou aceitar primeiro. Então, Sabalak deu um passo à frente, aquele mesmo pastor sem linhagem, cujo espírito de luta superava a sua posição. Ele gritou o nome de seu avô, Abilai, e avançou para a batalha. Foi assim que, pela primeira vez, esse nome foi ouvido no campo de batalha. O duelo foi curto. Sabalak matou Sharish, decepou sua cabeça e, como mandava a tradição das estepes, amarrou-a à sela. Depois disso, ele avançou entre as fileiras dos dzungares e inspirou os cazaques a um ataque decisivo. Quando a luta terminou, os batirs e sultões começaram a perguntar quem era aquele jovem guerreiro. Então ele revelou seu verdadeiro nome, Abil Mansur, neto de Jalbares, descendente de Juti. Já no ano seguinte, em 1734, ele foi oficialmente reconhecido como sultão e lhe foi concedido o governo de 3 clãs do Médio Jus. Assim começou o caminho de Abilei ao topo do poder. Mas o título por si só não significava autoridade. A verdadeira influência não vinha dos papéis, mas dos méritos de combate. E nisso, Abilei não tinha nenhuma deficiência. Após a tragédia de muitos anos do Grande Desastre, quando os dzungares conquistaram uma parte significativa do território, a estepe permaneceu em estado de guerra permanente. Confrontos constantes no leste com os oirates, no norte com os bashkiris e cossacos russos, e do sul havia pressão da Ásia Central. A situação exigia líderes de campo capazes de reunir tropas rapidamente, resistir aos ataques e negociar. O governante formal nesses anos era Abilmambet Khan, descendente de Taukei Khan, um homem respeitado e sábio, mas ele não era um comandante militar. Ele delegou poderes militares a Abulai. Nos documentos daquela época, Abulai é mencionado como comandante, tomando decisões independentes em batalhas e negociações. De fato, ele se tornou o comandante-chefe das forças cazaques no Médio Jus. Abulai reunia a milícia, distribuía as forças e pessoalmente liderava as tropas em combate. Foi ele quem introduziu um jogo complexo entre o Império Russo e Dzungária, aproveitando-se do fato de que ambos os lados precisavam de sua neutralidade ou de seu apoio.
Cartas daquela época, preservadas nos arquivos russos, confirmam que Abulai já entendia a essência da geopolítica. Quando os russos tentavam colocá-lo contra Abulmambet, ele respondia Abulmambet. Para mim, como um pai, ele não permitia que forças externas usassem as divergências internas. Era uma época de diplomacia, com o sabre na cintura, onde a paz só podia ser mantida por quem já havia passado por dezenas de batalhas. Nessas condições, Abilai não apenas fortalecia sua reputação, ele se tornava indispensável. A principal ameaça para os cazaques continuavam sendo os dzungares. Eram com eles que aconteciam os confrontos mais ferozes, especialmente na região do Cazaquistão Oriental, ao longo do Irtish e do Balkhash. As batalhas contra Herat, Bashkiri e depois contra os manchus chineses viraram uma escola de sobrevivência. Abilai utilizava uma tática típica da guerra nômade: ataque rápido, retirada e novo ataque. Ele não buscava um confronto aberto entre exércitos, mas agia de forma desgastante, causando perdas ao inimigo, escapando e retornando novamente. Esse não era o retrato romântico de um Batir, mas o estilo calculista de um comandante das estepes, o que permitiu preservar os recursos do Al e das pessoas diante de um inimigo superior em número e tecnologia. As vitórias de Abilai nas décadas de 1730 e 1740 nem sempre eram registradas nas crônicas, mas foram exatamente essas vitórias que formaram ao redor dele a aura de líder, para a qual começaram a se aproximar não apenas guerreiros, mas também pessoas comuns. Ele estava se tornando não apenas um sultão, mas uma esperança. Por volta de 1741, Abilai caiu nas mãos dos dzungares. Isso aconteceu durante uma caçada, quando ele estava acompanhado apenas por um pequeno grupo, um dos destacamentos dzungares. De repente atacaram, capturaram o próprio sultão e o levaram primeiro para Tashkent e depois para o acampamento do Khan Gaudank Seren. Isso não foi apenas um cativeiro, foi um desafio diplomático. A nobreza cazaque entendia que a captura de Abilai poderia mudar o equilíbrio de poder e o Império Russo e a China acompanhavam com preocupação cada passo das negociações. A aliança entre os dzungares e os cazaques era isso que assustava os impérios. Abilai passou 2 anos em cativeiro, mas não era uma masmorra. Ele se movia livremente, estava sob vigilância, mas não sob custódia. Ele era supervisionado pelo dzungar Amur Sana, com quem Abilai logo encontrou uma linguagem comum. A aliança entre o sultão cazaque e o comandante dzungar gerou preocupação além das estepes. A administração russa enviava cartas às pressas para a corte do Khan, tentando impedir uma possível aliança. Em Petersburgo, entendiam que, se 2 estados nômades se unissem, as fronteiras do sul do Império Russo estariam sob ameaça. Em 1743, a delegação cazaque conseguiu a libertação de Abulai. Em troca, outro amanate, ou seja, refém, foi enviado para Dzungária, Abulféis, filho de Abulmambet. Foi um compromisso, a honra foi salva, a aliança não foi firmada, o equilíbrio foi temporariamente restaurado. Mas esse episódio se tornou um ponto de virada. Abilai voltou não apenas como um prisioneiro sobrevivente, mas também como alguém que conseguiu superar as provações, manter sua dignidade e até estabelecer relações com o inimigo. Para os cazaques, isso foi um sinal. Vale a pena ouvir um líder assim. Em 1745, Gaudank Saren Kuntaiji, o último governante forte de Dzungária, morreu, e sua morte levou a uma luta interna pelo poder. Seu filho, Lama Dorji, tentou herdar o trono, mas não tinha nem autoridade nem apoio. Começou uma guerra civil. Um dos pretendentes foi Amur Sana, o mesmo Nayon Dzungar, sob cuja tutela Abilai passou 2 anos de cativeiro. Amur Sana era ambicioso, inteligente e guerreiro. Mas o principal problema era que ele não vinha do ramo principal da linhagem dos Khans. Influentes comandantes militares, oirates, se opuseram a ele. A desordem dilacerava a Dzungária, muitos naiones passavam para o lado de Abulai ou buscavam apoio na China. Ninguém conseguia manter o poder. Foi exatamente nessa época que os destacamentos cazaques começaram a recuperar as terras tomadas durante o período da Grande Calamidade. Dzungária estava perdendo território e influência. Em 1755, Amur Sana fugiu para a China e pediu ajuda militar. O Império Chinês usou isso como pretexto para intervir. Tropas chinesas invadiram Dzungária.
formalmente para colocar Amursana no trono, mas na verdade para destruir o próprio estado. As terras cazaques ficaram perigosamente próximas dos exércitos manchus. No outono de 1756, Amursana, percebendo que havia se tornado um peão no jogo de outros, fugiu novamente, desta vez para Abulai. Tropas Qing o perseguiam. Assim começou a Guerra de Fronteira Cazaque-Chinesa. Na primavera de 1756, o exército chinês cruzou a fronteira e iniciou uma ofensiva no território do Médio Jus. As forças cazaques, sob o comando de Abulai, não entraram em confronto direto, mas usaram a tática típica dos nômades: ataque rápido, retirada e ataques pelos flancos. No início, eles sofreram perdas significativas, mas já no outono a situação começou a mudar. Após batalhas até outubro, destacamentos cazaques conseguiram deter o avanço dos corpos chineses. Cazaquistão. Esse não era o objetivo, os chineses recuaram e não houve mais invasão. Essa batalha se tornou para os cazaques um símbolo de que, mesmo diante da superioridade numérica e técnica do inimigo, a estepe ainda pode se defender. Na década de 1770, o nome Abulai era conhecido não só na estepe, mas também além dela. Ele lutava, negociava, contia tanto os chineses quanto os russos, e ao mesmo tempo, formalmente permanecia apenas como sultão do Jus do Meio. Ele ainda não era o Khan absoluto de toda a estepe. Tudo mudou. Foi então que ocorreu um evento conhecido como a Expedição Empoeirada. Milhares de calmucos que viviam no Volga decidiram voltar para o leste, de volta para Dzungária, que já naquela época estava sob o domínio do Império Manchu, Qing. Cerca de 35 mil famílias partiram no inverno, atravessando as terras dos cazaques. No caminho, os calmucos enfrentaram resistência. Eles foram atacados por bashkiris, cossacos russos e um grupo de cazaques. Muitas pessoas morreram, alguns conseguiram migrar, mas muitos ficaram na estepe. As terras cazaques ficaram no epicentro do movimento de pessoas, de gado e de confrontos militares. Diante dessa instabilidade e da ameaça de novos conflitos, a nobreza cazaque percebeu fortemente a necessidade de um poder unificado. Logo depois disso, faleceu o Khan mais velho, Abul Mambet. Não havia mais uma sede unificada, e todos os olhares se voltaram para Abulai, o único líder que possuía real autoridade e força militar. Abulai, que uniu os 3 Jus, restaurou a aliança com os caracalpacos, kirguizes, tribos de Karasan e Tashkent. Isso não foi apenas um ato político, foi o retorno das ideias da estatalidade cazaque. No momento de sua eleição como Khan, Abulai compreendia perfeitamente que a estepe não podia mais existir fora da geopolítica. De um lado, o Império Russo, avançando ativamente pelas linhas de Yaik, Irtish e Orenburg. Do outro, a China, que destruiu Dzungária e se firmou em Astana. Entre eles, as terras cazaques pareciam presas em um aperto. Abulai escolheu um caminho que mais tarde seria chamado de política de manobra. Ele reconhecia oficialmente o suzeranato de ambos os impérios, mas apenas no âmbito diplomático, sem dependência real. Diante dos russos, ele se apresentava como vassalo, diante dos chineses, como um súdito obediente, mas na prática continuava sendo um governante independente. Ele enviava embaixadas tanto para São Petersburgo quanto para Pequim, mantinha correspondência com a administração de Oremburgo e, ao mesmo tempo, mandava seus homens para a China. Os chineses o reconheciam como líder dos povos fronteiriços, enquanto o Império Russo, por sua vez, tentava formalizar sua submissão, mas encontrava uma recusa educada. Abulai entendia que, se dependesse apenas de um império, o outro engoliria as estepes, mas, se colocasse seus interesses em conflito, poderia preservar a autonomia. E enquanto Pequim e Petersburgo não conseguiam chegar a um acordo entre si, ele mantinha o controle sobre os assuntos internos. As lendas retratam Abulai como um governante ideal das estepes.
corajoso, inteligente e justo, mas as fontes reais apresentam um retrato muito mais complexo. Ele era cauteloso, às vezes ríspido, mas sabia esperar. Falava pouco, mas com precisão. No momento certo, podia agir com dureza, e ninguém duvidava do seu direito de fazer isso. Abilai terminou seu governo em relativa tranquilidade. Não participava mais de grandes campanhas militares, mas continuava resolvendo disputas entre clãs, enviava embaixadas e vigiava as fronteiras. Foram anos de estabilização, raros para o século XVIII. Ele manteve o controle de fato sobre o Médio Jus e influência sobre os outros juses. O Império Russo aumentava a pressão administrativa e a China buscava controlar. Por meio de gestos simbólicos, Abilai manobrou até o fim, não permitindo que nenhum dos impérios interferisse na política interna. Já nos últimos anos, ele começou gradualmente a introduzir seus descendentes na arena política. Entre eles estava Vali Khan, a quem ele transferiu poderes no Jus do Meio. O próprio Abilai concentrou-se no fortalecimento da ordem interna. Abilai Khan morreu em 1781, provavelmente com cerca de 70 anos de idade. Segundo a tradição, ele foi enterrado em Turquestão, no mausoléu de Qadi Ahmed Yassavi, no mesmo local onde, em seu tempo, foi proclamado Khan Abilai, sagrado não apenas para sua linhagem, mas para toda a história cazaque. Com sua morte, terminou a Era da Unidade. Abilai tinha, de acordo com diferentes fontes, de 12 a 14 esposas e várias dezenas de filhos. Muitos deles se tornaram sultões e alguns continuaram a luta pela independência. Os mais conhecidos foram seu filho Vali Khan e seu neto Kenezari Khan, o último grande lutador pela estatalidade cazaque. Para os cazaques, Abilai não é apenas uma figura histórica, ele é um ponto de apoio, um símbolo de unidade, diplomacia madura e força cautelosa. Nele não havia excesso de pompa, mas havia senso de medida, senso de tempo e responsabilidade. Abilai Khan foi aquele que manteve a estepe unida à beira da desintegração e deu às futuras gerações a chance de permanecerem elas mesmas. Por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!